Olá, estrelas! Hoje eu vim falar com vocês sobre uma coisa que acontece muito com as pessoas, não com todo mundo, né? Porque ninguém é forma de bolo, mas quando a gente começa a fazer alguma prática espiritual, seja o Ho'oponopono, seja gesta, Grabovoi, mantras, meditação, tudo que você tá trabalhando a sua espiritualidade, removendo, mudando, transmutando suas crenças, a forma de você ver a vida, a forma de você reagir, as coisas começam a, parece que piora. Então eu coloquei uma caixinha de pergunta no Instagram e uma das perguntas eu falei, isso dá um vídeo, que é exatamente isso. A pessoa me perguntou, a estrela me perguntou, eu comecei a fazer o Ho'oponopono na época, o que ela tá fazendo, né, Ho'oponopono, e parece que as coisas ficaram piores. E eu já recebi várias perguntas assim, mas estrela, eu tô fazendo mantra e eu tô passando mal. Ou então tem um vídeo no canal que é uma limpeza do Agesta, que é para fazer 9 dias. Esse é o campeão disparado de pessoas que passam mal. Tem gente que vomita, tem gente que fica com ânsia, dá desarranjo no intestino, começa a ter pesadelo, começa a ficar amargurado. E isso tudo é um processo. É óbvio que a gente não quer despertar para ficar passando mal. Mas o porquê que isso acontece e como é que a gente pode lidar com isso é sobre o que eu vim falar. Bom, a gente, né, nós seres humanos aqui da terceira dimensão, encarnado aqui, mas somos em essência seres espirituais. Nós temos uma centelha divina, ou seja, nós somos um com o todo. Não existe uma separação. E o despertar espiritual, independente de você estar passando por esse processo, porque você está querendo resolver uma situação, ou porque você está querendo prosperar, e o mundo espiritual ele apareceu para você nesse momento. O que acontece de verdade é que nós todos estamos conectados. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar o tempo todo, nós estamos conectados. Então, quando você começa a trabalhar o seu lado espiritual, essa sua conexão, ela vai se espalhar, ela vai ressoar. Então, quando você começa a abençoar, começar o seu dia, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, será abençoado, porque eu sou, a minha parte divina, isso é um decreto, eu sou abençoada, eu sou abençoado, minha vida é abençoada. Você começa a mudar a sua vibração, a sua sintonia. Você começa a perceber que não existe mais separação, todos fazemos parte de uma grande coisa, ou seja, tudo que acontece na sua vida é reflexo do que você está olhando, do que você está atraindo para a sua vida. Só que aí você fala assim, pô, estrela, mas eu comecei lá a meditar, a fazer o Ho'oponopono, e aí eu fazia o Ho'oponopono pro meu marido e ele virava no cão. Não era para ser o contrário? Você fala, abençoado marido, seja abençoado, que a sua vida prospere, que nosso relacionamento dê certo, seja harmônico, de alegria, de amor. E aí a pessoa vem e pá, e você fala, ué? Aí você vai lá no seu trabalho, tá buscando uma promoção, abençoando seu trabalho, abençoando seu chefe, abençoando seu dinheiro, abençoando aquele povo tóxico que tá lá, abençoando tudo e o negócio parece que vira. Aí começa a fofoca, aí você passa mal no trabalho, aí o seu chefe começa a pegar no seu pé, sabe? Assim, parece que tudo vai piorando, você fala, meu Deus, mas não era pra melhorar? Não era pra melhorar? Então, o que acontece? É para melhorar. Só que a gente tem um grande inconsciente. Pensa no inconsciente como um grande saco que tá cheio de coisa. Essa coisa que tá lá são suas reações. É aquilo que você traz da sua vida. Dessa vida, não tô nem falando de outras vidas, não vamos entrar no mérito, porque isso é uma coisa que independente da sua religião, da sua crença, todo mundo sabe que nós temos um inconsciente. O nosso inconsciente, ele guarda uma série de crenças.
O que que é uma crença? Uma crença é alguma coisa que você acredita. Eu acredito nisso. Seja ela boa, então vai te ajudar na vida. Seja ela limitante, porque limita você. Então, uma crença limitante nada mais é do que uma situação que gerou uma memória, que gerou uma crença, ou seja, eu acredito que eu não posso. Eu acredito que não dá. Eu acredito que é difícil. Eu acredito. Só que essas crenças muitas vezes estão no nosso inconsciente. E aí a gente acaba tendo reações emocionais. Os nossos pensamentos, por mais que a gente tenha um raciocínio lógico, eles são influenciados por esse inconsciente. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa otimista, eu tenho crenças que vão reforçar o meu otimismo. Então, se eu sou uma pessoa pessimista, minhas crenças, elas reforçam o meu pessimismo. Eu penso em cima daquilo que eu aprendi. Então, se eu aprendi a ser pessimista, se eu aprendi a ser tóxica, se eu aprendi a ser raivosa, isso tudo são reações diante das situações, da onde a gente nasceu, da forma como nós fomos criados. Se você é desconfiado com relacionamentos, com o amor, se você não consegue se entregar, você teve algum tipo de informação que virou uma crença. Isso pode ser a relação da sua mãe com o seu pai, a relação de algum parente próximo, a relação dos seus avós, ou a sua própria relação, as primeiras relações. Tudo isso vai marcando e a gente vai guardando, e a gente vai reagindo. Então, quando a gente fala de foco e consciência, é exatamente trazer a mente para o presente para tentar limpar um pouco esses julgamentos que a gente tem sobre a vida. Esses julgamentos que a gente tem, o dinheiro é sujo, eu não sou bom em tal coisa, eu tenho o dedo podre, eu nunca sou valorizado no trabalho, eu só escolho pessoas que vão me destruir, e blá blá. Todas esses julgamentos, eles atuam na sua vida. E eles estão gravados lá no inconsciente. A gente, conscientemente, não tem muito acesso e nem muitas ferramentas para ir limpando, liberando toda essa carga, esse peso, essa tranqueira, essa nhaca que a gente carrega. Então, as ferramentas espirituais, elas ajudam nesse processo de limpeza. E quando você está limpando, imagina assim, imagina que seu inconsciente, a sua vida até hoje, até o momento em que você vai despertar, ela é um quarto, tá? Imagina que é um quarto. Imagina que você está dentro de um quarto e tá escuro ali. E você tá carregando ali, você vai, sabe aquele quarto de bagunça? É o quarto de bagunça. Imagina que a sua mente inconsciente é um grande quarto de bagunça. E aí, de repente, você resolve assim, ir lá e acender a luz. Você vai ver tudo que é tralha, caco de coisa quebrada, boneca. Você imagina assim, um quarto que você carregou um monte de tranqueira, coisa que não funciona, eletrodoméstico antigo, tudo detonado, aquelas roupas que não servem mais, coisa que você não doou, você olha aquilo e fala, meu Deus, eu não vou conseguir arrumar. É assim que acontece o nosso processo de limpeza. Então, quando você começa uma ferramenta, seja com um objetivo específico, seja para entrar numa sintonia de bênçãos que eu acho melhor, mas eu sei que a gente às vezes precisa dar uma abençoadinha ali no dinheirinho, sabe? Ou naquele relacionamento ali que tá, capengando. Então, a gente dá a focada, porque a gente tá vivo, a gente tá enxergando, a gente foca. Mas quando você começa a trabalhar o seu próprio despertar espiritual, você está acendendo a luz desse quartinho aí. E aí, o que acontece? Você briga com o seu chefe, ou com o seu chefe briga com você. O seu comportamento, ele já está condicionado. Você já chega lá. Por quê? Porque você já conhece o chefe. Então, você está abençoando, mas o seu comportamento, ele está condicionado. Então, você vai mudando, vai limpando. Só que aquela pessoa lá também está enxergando a sua mudança.
a gente não tá separado. Então, quando eu tô me limpando, eu tô fazendo aqui, eu tô sendo o espelho do problema do outro. Então, a gente toma mais porrada. Ainda, a gente toma mais porrada ainda. Mas esse processo, ele tá ressoando, porque tem pessoas que recebem amor e conseguem se movimentar, e tem pessoas que se incomodam. Quantas vezes você já não conhece alguém e fala assim, uma pessoa muito feliz, uma pessoa que tá de bem com a vida, eu não confio muito, eu desconfio. Tem isso, tem o preconceito com o ficar bem. Então, quando você entra no processo, você tem as suas próprias crenças também com relação à espiritualidade. Então, tudo aquilo se ilumina. Você pega aquela bagunça daquele quarto, que é o seu inconsciente, e aí você vai começar a jogar fora o que tá quebrado, o que não presta, o que é apego. Aí é por isso que você lembra de situações que você julgava ter esquecido, pessoas que te machucaram, ou você encontra aquelas pessoas, porque você precisa se libertar. Tudo aquilo que tá te aprisionando é como se fosse uma âncora mesmo, segurando o seu barquinho, sabe? Do fluxo de ressoar. Você precisa se libertar. Então, tudo aquilo que é reação que você tem sempre. Sabe quando você age e você nem pensou? Sabe? Aquelas explosões? Tudo isso é o nosso inconsciente trabalhando. Então, você começa a se libertar de todas esses condicionamentos. E as pessoas também, porque não existe uma separação. Então, quando você fala, por exemplo, para a sua divindade limpa em mim aquilo que está contribuindo para essa situação, e eu fiz uma série de vídeos sobre o Ho'oponopono, que eu sempre falo que a gente precisa se conectar a alguma divindade. Até quando você fala, eu sou abençoado, você está se conectando com a sua centelha divina, nem que seja a sua centelha divina. Mas a gente precisa de ajuda no começo para que essa energia... Então você tá lá falando divindade, eu sou abençoado. Quem é o eu sou? O eu sou é a sua centelha divina. Então você está conectado à sua parte Deus. Essa parte Deus é fundamental no processo de despertar. Então quando você tá falando, eu sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grato, você tá falando com o poder da sua centelha divina. E aí essa centelha divina, ela também conecta. Então, tudo está conectado. Quando você tá no processo de limpeza, no processo de adaptação, de transmutação, porque não adianta só limpar aquela memória, ela precisa ser transmutada. A gente não consegue substituir raiva por amor. Raiva é raiva, amor é amor, a gente sente tudo isso, mas a gente consegue transmutar em nós o que nos descontrola. Então, quando a gente tá no processo e as coisas começam a piorar, você fica com mais raiva ainda, é uma oportunidade que o todo está te dando para você viver isso que você deseja. Essa permissão, você virou para sua centelha divina, para o Criador, para a fonte e falou, eu quero me transformar. O universo vai compactuar com isso. Eu sou abençoada. O que é a minha responsabilidade em ser abençoada é a minha autotransformação. Então não adianta você falar, eu sou abençoada, e aí você tropeça e fala, não. Você percebe? Você tropeçou e fala, eu sou abençoado. E você continua. Você não se prende. Você não para o seu fluxo. E o meu cachorro resolveu dar oi. Eu não tô em casa, eu tô gravando, eu tô de férias, então ele tá lá, né, latindo. Então, voltando, pra gente não se perder. Quando você começa um processo de limpeza, de conexão, que você quer conquistar um melhor trabalho, você quer harmonizar seu relacionamento, você quer o seu despertar espiritual, você quer se sentir bem, você quer o conforto de estar conectado, de uma vida confortável, com uma espiritualidade, enfim, você quer ser feliz aqui na Terra, você pode sim passar por esses processos de limpeza profunda. Tem pessoas que vão sentir muito mais forte nesse começo, mas o importante é que você não desista, que você não pare no meio do caminho.
você vá, porque depois que você se limpar, as coisas elas vão começar a fluir. É quase como, sabe quando você consegue perceber que as coisas começaram a dar certo? Então, você se transformou. E esse processo de limpeza é sim para ser abençoado. Eu tô com raiva, abençoada a raiva. Primeiro porque você vai tirar a força dessa raiva e segundo porque você tá enxergando o que em você se descontrola para que você saia da vibração que você decidiu ter. Você agradece porque você tá enxergando. Então você está iluminando todos os seus descontroles. Você está se relacionando com as pessoas e você está iluminando. E é um teste, porque a partir do momento você vai lá, abençoa o abençoado marido e ele começa a vir pra cima de você. O que você tem que fazer? Isso tem que ser de verdade. Então, se você tá abençoando de verdade, por mais que ele venha, você tá abençoando. Você não vai entrar no... Você continua abençoando. Abençoa o marido, abençoa você, abençoa a situação, abençoa o motivo do problema, vai abençoando e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando. É isso, a gente não pode desistir no começo, a gente tem que seguir. Essa é a grande questão, não parar. E isso acontece com mantras, com limpezas, com tudo que você for realmente, que realmente for funcionar na sua vida, que não é uma coisa que você tá fazendo sem nem saber porquê, sem prestar atenção, sem focar. Se você estiver lá fazendo o Ho'oponopono repetindo sem saber o que você tá falando, ele não tá na sua força plena. O nosso foco é transformação. Então, quando você realmente tá lá fazendo, aquilo vai ter realmente mudança na sua vida. E às vezes a gente passou por uma vida ou tem muitas memórias de dor, tem muitos ressentimentos, tem muito medo, sabe? Já foi traído, já foi humilhado, somos todos Julietes, né? Tipo, né? As pessoas deixaram de dar atenção pra gente, as pessoas nos feriram de várias formas. E aí, se você é uma pessoa que teve muito sofrimento e pegou muito isso, sabe? A ponto de transformar a sua vivacidade em ressentimento, em medo, em angústia, em perda de esperança, pode ser mais difícil para você. Agora, é por isso que a gente fala o tempo todo de tentar ser mais leve, de não entrar nessa energia, de transcender situações, não é engolir. É não ser afetado, sabe? Não deixar que o poder vá para a mão do outro, poder de te ferir, de te machucar. Você consegue entrar no seu eixo, você deixa a vida mais leve, você não guarda tanta mágoa, você vai sofrer menos com a limpeza. E são camadas. Então, vamos dizer assim, você tá limpando o seu relacionamento. Vai ter problema? Se tiver muito problema emocional em você, se você tiver muito sofrimento, então sim, vai ter mais problema, mas você continua, porque você vai se limpar, você tá se curando e você tá emanando outra energia. Aquela pessoa, seu esposo, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira, seu namorado, sua namorada, enfim, a pessoa com quem você se relaciona, ela vai receber, porque tudo é ressoar. Você emana, ela vai receber uma energia purificada e ela também vai te mandar isso de volta. Mesmo que demore um pouquinho mais de tempo, porque às vezes a pessoa quando tá mudando, ela também tá recebendo diferente a sua energia, e às vezes essa porrada toda é porque a pessoa não sabe o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? E se é uma pessoa que pensa o pior, vai vir com porrada. Então, tudo tá ali, né, junto e misturado. O importante é que você não perca o seu foco, que você continue fazendo, continue abençoando, continue fazendo suas limpezas, continue fazendo seu Ho'oponopono, continua. Um beijo e muita luz.